bondade, ela tem limites? Ela deve ter limites? A resposta é sim. Sabe onde encontramos um exemplo disso? Está na história relatada de Eliseu e a gangue dos 42 jovens. Esses 42 dessa gangue, eles se acercaram de Eliseu e começaram a zombar de Eliseu. E Eliseu não era uma pessoa qualquer. Ele era um representante do Deus Criador aqui na terra, o representante do Deus vivo. E eles começaram a zombar, que ele também deveria subir, como Elias havia feito, e chamaram ele de calvo e assim por diante. E não é que Eliseu ficou sentido com. Porque era verdade, ele realmente era calvo, mas isso não tem nada a ver com aquela atitude que foi tomada por Eliseu. O que estava acontecendo ali, o principal era desrespeito pelo que havia acontecido com Elias e duvidando do poder que Deus havia colocado sobre Eliseu. Era isso que aquela gangue dos 42 estava fazendo com Eliseu. Se a zombaria ela passar despercebida, o propósito vai ficar comprometido. O propósito vai ficar comprometido. Então, como manter a autoridade? Como? É através de uma firme severidade. Aí vem a questão. O que significa severidade? Severidade é aquela pessoa que é sem educação, que não perdoa. Isso que é severidade? Não. Severidade significa não mudar de ideia por causa da pressão. Não é deixar a pressão externa, a pressão interna, a pressão das pessoas, a pressão da família, fazer você mudar de ideia. Isso é severidade. É necessário ter essa firmeza de não mudar de ideia por causa da pressão. Você precisa aprender a suportar a pressão. Você será pressionado. Pais indulgentes e tolerantes com o mal é a pior coisa que pode acontecer para os filhos que precisam ser educados. Aqueles 42 jovens não tiveram pais que tinha severidade nesse sentido que eu expliquei. Eram pais indulgentes e tolerantes, deixavam os filhos à vontade. Em toda a família, firmeza, decisão, exigências positivas são essenciais. Tem que ter decidido, tem que ser decidido, tem que ter firmeza. E as exigências positivas também. As crianças, elas devem ser ensinadas a respeitar profundamente o nome de Deus. Como eu disse, Eliseu não tinha problema nenhum com coisas no corpo dele, né? Calvície, né? Vocês estão vendo aí? Não tem problema nenhum. O problema era que Eliseu era representante de Deus. Se ele deixasse a zombaria passar despercebida, não era ele que estava sendo zombado. O que estava sendo zombado era o nome de Deus. Entende? Sobe, calvo! Cadê o seu poder? Isso era o problema. As pessoas também devem ser respeitadas, obviamente. Mas o principal ali era o desrespeito ao nome de Deus. Além disso, as crianças devem ser ensinadas a cultivar a cortesia. E a missão é sua. Cultivar nos filhos a cortesia é uma missão que é sua.